Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no Salmo de número 130. Eu destaco os versículos 3, 4 e também o versículo 8, que diz assim: Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, que Deus Espírito Santo nos abençoe neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Podem sentar. Amados irmãos e irmãs, neste dia de hoje, eu gostaria de meditar sobre o tema pecado e também do perdão de Deus. E para meditar nesse tema, eu também estive pensando num assunto, estive vendo, na realidade, algo que me chamou a atenção. Eu já falei um pouco disso na reunião das servas, na reunião dos leigos também, sobre uma notícia uma fala que muitas vezes ela perpassa, assim, as pessoas nestes momentos onde ocorrem tragédias. Tragédias como essa que nós vivemos, ou estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas perderam as suas vidas nas enchentes, outras perderam as suas casas, ficaram desabrigadas e muitas ainda estão, então, desalojadas ou desabrigadas. E uma fala que me chama a atenção quando esse tipo de coisa acontece é a seguinte: de quem é a culpa? De quem é a culpa por isso estar acontecendo? Sempre que acontece uma tragédia, seja essa ou outras que tiveram anteriormente, como a pandemia, quem foi o culpado pela propagação desse vírus, pela raça humana, por todo o mundo? Quando cai um avião, quem é o culpado daquele avião cair? Assim, na realidade, é a essência do ser humano. O ser humano sempre está procurando alguém para botar a culpa. Alguém para ser o culpado das coisas estarem acontecendo. E, infelizmente, muitos chegam a culpar a Deus. Às vezes as pessoas não percebem, mas elas estão culpando a Deus quando dizem frases como a seguinte: Deus está castigando o seu povo por causa dos seus pecados. Na realidade, isso nada mais é do que colocar e jogar a culpa para Deus, dizendo que é Deus que está causando tudo isso. Deus o causador, porque Ele está castigando as pessoas dos pecados. Como eu disse, infelizmente esse é o mal do ser humano. O mal do ser humano é nunca enxergar a sua própria culpa, o seu próprio pecado, o seu próprio erro e querer jogar a culpa para outra pessoa, para outro. E desde quando isso acontece, pastor Diego? Desde quando? Desde quando que o ser humano empurra a culpa para outras pessoas? Nós vimos hoje na leitura do Antigo Testamento. Sabe quando? Desde Adão e Eva. Eles haviam comido do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto esse que Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores, mas dessa
vocês não devem comer, porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês irão morrer. Mas mesmo assim eles desobedecem à ordem de Deus. E por isso eles cometem o primeiro pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus, da vontade de Deus. Isso é um pecado. E ali então, desde aquele dia em diante, todos os seres humanos pecaram. Nós chamamos isso de pecado original, pecado que herdamos de Adão. Mas como eu disse, o que o ser humano gosta de fazer? Gosta de empurrar a culpa para outros. Para quem Adão empurrou a culpa? Percebam bem, eles haviam comido do fruto proibido e Deus então procura eles. Como parece, o texto dá a entender que todos os dias Deus estava num relacionamento com Adão e Eva, conversava com eles todos os dias no jardim. E mesmo com a queda em pecado, mesmo que o ser humano, diz lá no versículo 8, se eu não me engano, mesmo o ser humano tentando se esconder de Deus, fugir de Deus, Deus vai ao encontro do ser humano e pergunta: onde estás? Onde você está? E aí Adão diz assim: olha, eu me escondi, eu fugi da tua presença porque eu estava nu. E Deus então diz: como é que você descobriu que estava nu? Por acaso você me desobedeceu? Por acaso comesse da árvore que te ordenei que não comesses? E aí então Adão diz o seguinte, mas antes eu vou refazer a pergunta. Em quem que Adão pôs a culpa? Eu não ouvi, as pessoas não estão falando. Em Eva? Será? O texto diz o seguinte: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, eu comi. Em quem que Adão pôs a culpa? Foi na mulher? Ou em Deus? Por quê? Porque foi Deus que deu a mulher para ele. A mulher que tu me deste, foi ela que me deu e eu comi. Ou seja, Adão estava dizendo assim: olha, se tu não tivesses me dado a mulher, talvez isso não teria acontecido. Talvez eu continuaria aqui bem feliz, né? Assim, né, como muitos homens, né, depois que se casam. Nossa, como era boa a vida de solteiro, né? A mulher que tu me deste. Quarta-feira é dia dos namorados aí, ó. Agora vocês vão também jogar a culpa muitas vezes das brigas para Deus. Ah, Deus, foi tu que me deu essa mulher. A mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Talvez no primeiro momento ele estava falando, ou querendo jogar a culpa para a mulher, mas na realidade ele estava jogando a culpa para Deus. A mulher só também seduziu ele. E então Deus chega para Eva. E Eva, assim como é da natureza humana, também jogou a responsabilidade adiante. Em outras palavras, ela também culpou a Deus, dizendo o seguinte: a serpente me enganou e eu comi. De uma certa forma, ela também estava culpando Deus, porque Deus era o criador da serpente. A serpente me enganou e eu comi. Vejam como é fácil, né? Como é fácil o ser humano fazer coisas erradas e achar um culpado, alguém para jogar a culpa e se eximir da responsabilidade. Fugir, muitas vezes,
da realidade. É assim que acontece quando pecamos. Adão e Eva, quando pecaram, logo se afastaram de Deus. Logo eles se esconderam de Deus com medo da ira de Deus. Mas mesmo Deus sendo um Deus justo, mesmo que eles tenham feito algo muito feio, transgredido a lei, Deus vai até eles. E Deus, em vez de fugir deles, em vez de talvez aplicar um castigo para eles, em vez disso, Ele promete para eles redenção. Ele promete para eles que através do descendente, o descendente colocaria, Deus, vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este lhe te pisará a cabeça e tu lhe pisarás o calcanhar. Aqui está a primeira promessa, onde Deus promete um descendente que viria da mulher e que viria trazer a redenção para o seu povo. Então, em vez de Deus, podemos dizer assim, aplicar ali a sua ira, o seu castigo, Deus mostra o seu amor. Deus mostra como Ele é misericordioso, como Ele é um Deus redentor, um Deus que redime, e a partir dali, Deus promete enviar um Salvador, um Redentor. E essas promessas, elas vão perpassando, então, por todo o Antigo Testamento, até a chegada, então, de Jesus, o descendente da mulher. Mas voltando sobre a questão de culpa e o ser humano que sempre tenta pôr a culpa em outras pessoas. Nós vimos eu pelo menos vi algumas notícias de pessoas ligadas a alguma igreja, alguma religião, dizendo que o que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul era porque as pessoas tinham abandonado a Deus, tinham abandonado a fé. E por isso Deus estava então castigando as pessoas. Deus estava castigando as pessoas aqui do Rio Grande do Sul. Porém, quando nós falamos esse tipo de coisa, como eu disse, é como se nós estivéssemos por um outro lado querendo colocar a culpa para cima de Deus. E também esquecendo de algo muito importante. Nós estamos esquecendo quem levou sobre si a nossa culpa, o nosso castigo. E a Bíblia diz muito claro isso. Lá em Isaías 53, que Ele, o servo de Deus, o servo que é Jesus Cristo, levou sobre si os nossos castigos e as nossas culpas. Sobre Ele estão todos os castigos e culpas. Deus o fez maldito lá na cruz, em nosso lugar. Então, quando nós falamos que que Deus está castigando as pessoas por causa dos seus pecados, nós estamos anulando a obra que Cristo fez. Estamos anulando a obra de Jesus, porque Ele morreu por nós, Ele foi castigado em nosso lugar. Deus não precisa mais castigar ninguém. Cristo já tomou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa culpa. E por Ele nós temos redenção, nós temos salvação. Por um outro lado, poderíamos então perguntar, mas então, pastor, de quem é a culpa? Olha, a resposta é simples. Não é porque o ser humano é pecador,
Não é porque Deus castigou, né, e culpou Jesus Cristo lá na cruz, ele carregou a nossa culpa, que não existe mais consequência pelos nossos atos. Então, toda ação, ela tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Então, quando nós fazemos algo de errado, isso vai ter consequências. E consequência é diferente de culpa. Né? Se eu, por exemplo, já dei esse exemplo algumas vezes, né? Se eu, por exemplo, ando a 120 km por hora numa rodovia que eu só posso andar a 60, 70 ou 80, pode ser que eu seja punido, né? Pode ser que tenha lá um guarda de trânsito lá com um secador de cabelo lá, me filme lá, me fotografe, e depois vem uma multa, que seria um castigo por eu estar andando a 120 por hora. Mas quais seriam as consequências de eu estar andando a 120 por hora, num lugar que eu deveria estar andando a 60 ou a 80? A consequência pode ser de um desastre, de um acidente, pode ser que eu perca o controle do carro e venha a sofrer um acidente. Essas são as consequências. Vejam a diferença entre castigo, culpa e consequência. Assim, todos os nossos atos, o ato do ser humano, ele vai ter uma consequência. É como eu disse, na pandemia, uma queda de avião, essas enchentes, são consequências dos atos do ser humano. Mas a culpa, Cristo levou. Eu li antes no Salmo 130. Se observares, Senhor, iniquidades, ou seja, se o Senhor realmente observar o pecado de cada um, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, se Deus realmente fosse observar o pecado de todos nós aqui. Na outra tradução diz assim, se todos os nossos pecados fossem escritos num livro, quantos pecados nós teríamos? Ninguém resistiria. Se Deus fosse punir realmente cada ser humano por cada um dos seus pecados, nós estaríamos completamente perdidos. E aí, podemos dizer assim, um desastre, uma chuva como essa, isso seria pouco. Nós já nem existiríamos mais, não estaríamos mais aqui. Mas o versículo 4 diz assim, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Com Deus está o perdão. E nós estamos aqui pela graça de Deus, porque Deus é um Deus que nos perdoa, um Deus que nos ama, independentemente do pecado que a gente tenha cometido. Deus nos perdoa. Pastor, qualquer pecado? Sim. Nós lemos no Evangelho de hoje, Marcos 3, 28. Jesus dizendo o seguinte, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Ou seja, todos os pecados e até mesmo blasfêmias que nós proferirmos serão perdoados. Só existe um pecado que não tem perdão. Um só. E aí Jesus diz, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. O que seria blasfemar contra o Espírito Santo, pastor Diego? Alguns domingos atrás vimos qual é a ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foi o Espírito Santo que nos deu fé. Então, o pecado contra o Espírito Santo seria negar a fé, negar a Deus. Dizer, Deus, eu não quero saber de ti. Dizer assim, olha, Deus,
Eu não quero saber de ti. Sai de mim. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É negar a Deus, é negar a fé, é não crer. Dizer assim, eu não creio em ti. Esse é o único pecado que não tem perdão, porque, se nós bem lembrarmos, todo aquele que crê em Cristo será salvo. E isso a palavra diz bem claro. Né? Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Mas o pecado que gera a condenação eterna, então, é o não crer. Esse é o único pecado que realmente não tem perdão. Mas, graças a Deus, né, nós temos um Deus que é perdoador. E basta para nós, né, pedirmos, né, nos ajoelharmos diante de Deus e dizer assim, eu sou pecador. Deus, por favor, me perdoe dos meus pecados. E o perdão é muito importante. O perdão une todas as coisas, o perdão une as famílias. Nesse dia 12 agora teremos o dia dos namorados. O perdão é muito importante para que o relacionamento entre marido e esposa, namorado, namorada, enfim, noivo, noiva, para que haja o amor. O amor, na realidade, ele é baseado no perdão. E assim como nós oramos no Pai Nosso, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou até mesmo como os católicos oram, né? E eu gosto também de como eles oram essa parte, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, assim como nós queremos também receber o perdão de Deus, se queremos receber o perdão de Deus, também devemos perdoar ao próximo. O perdão, ele une casal, une família, une irmãos, une nós a Deus. O pecado separa nós de Deus, assim como separou Adão e Eva. Mas Deus vem até nós. Em Deus a redenção. Como diz no Salmo 130, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Se o pecado nos separa de Deus, se por causa do pecado nós estamos longe de Deus e nos afastamos de Deus, Deus vem até nós. E essa é a maravilhosa notícia. Que mesmo independentemente do pecado que a gente cometa, Deus vem até nós e anuncia a sua redenção. Que Deus também abençoe vocês para que muitas vezes na sua casa, na sua vida, não tentem ficar empurrando a culpa, né, por algo estar acontecendo para outras pessoas. Assumam vocês mesmos, às vezes, os erros e responsabilidades. Às vezes, por exemplo, a gente ouve assim, quando há uma traição, né, novamente pegando o gancho aí do Dia dos Namorados que virá, né? Quando a gente ouve assim falar sobre uma traição, né? O marido traiu a sua esposa com outra mulher. Aí nós poderíamos perguntar de quem é a culpa? A primeira resposta que sempre diz, é óbvio, do marido. E eu digo, será? Será? Por que o marido teve que procurar outra mulher? O que aconteceu? Será que tantas e tantas vezes ele não foi atrás da sua esposa e a sua esposa não deu atenção a ele? Hoje, infelizmente, é assim. Muitos casais se separam. Por quê? Porque quando o marido ou esposa procuram, um dos dois se afasta e aí depois eles vão e acabam com certeza pecando, errando, né? Isso não estou isentando, por exemplo, nesse caso, né? Porque os dois erraram.
Se nesse caso, um porque não deu atenção suficiente, aí o outro acaba procurando carinho e atenção em uma pessoa de fora. Mas sobre essa questão do adultério não é minha intenção falar hoje. Vou falar na terça-feira no estudo bíblico online, quem quiser assistir. Mas é assim, muitas vezes é muito fácil a gente jogar a culpa em outro e muitas vezes esquecemos que nós somos culpados, todos nós. Temos pecados, temos culpas, temos cargas, fazemos coisas erradas e precisamos pedir perdão. Precisamos reconhecer o nosso erro e nos arrepender verdadeiramente. Que também não adianta só reconhecer o pecado, reconhecer que fez algo de errado, mas não se voltar em arrependimento verdadeiro, em arrependimento sincero. Nós recebemos o maravilhoso presente do perdão e que esse perdão possa continuar motivando a gente a viver neste mundo. Porque sem o perdão de Deus é como nós cantamos antes, né? Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem fé, sem amor. Sozinho eu estou, sem forças, sem vigor. Aonde eu posso ir a não ser a ti, Senhor? É Ele quem nos traz a redenção, é Ele quem nos traz a remissão. No Salmo antes nós lemos, das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Os teus ouvidos estejam alertos às minhas súplicas. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Assim nós esperamos em Deus e aguardamos a redenção. Recebemos a remissão através do sangue de Jesus e receberemos mais tarde. E a redenção completa quando Ele voltar, E aí nós iremos morar com Ele lá no lar celestial. E enquanto estamos neste mundo, que Deus motive-nos também a viver alegres, felizes, como nós vamos cantar depois aqui no hino das ofertas. Se eu posso cantar essa canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã, nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir e cantar. Então que Deus, assim, também esteja guiando e orientando vocês para que consigam viver o maravilhoso presente do perdão que Ele nos dá em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.